Bom dia, turma! Sejam bem-vindos. Iremos começar agora mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, farei uma correção de atividades sobre fábula, ficha técnica, pontuação e divisão silábica. Vamos lá? Durante a semana, eu coloquei no grupo links que levavam vocês a páginas como essa, né? Em que se encontrava atividades sobre o texto estudado. Essa aqui foi a primeira atividade sobre esse texto aqui, o sapo e o boi. Vocês leram esse texto? Bem, então nessa atividade eu pedi que vocês lessem esse texto e respondessem 7 questões sobre ele. A primeira pergunta: esse texto é notícia, conto, lenda ou fábula? Então, quem respondeu fábula acertou, né? Porque a gente viu que fábula são textos em que os personagens geralmente são animais, são textos que no final nós temos uma moral, não é? Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que ele possui características de uma fábula. Vamos continuar. A segunda questão. Esse texto ele serve para quê? Uma fábula serve para quê? Para narrar uma história misteriosa, para transmitir um ensinamento, para noticiar um acontecimento ou contar uma história em quadrinhos. Então, quem marcou transmitir um ensinamento acertou. As fábulas, elas foram criadas para transmitir um ensinamento, uma lição de vida. Tranquilo? A terceira questão: quem são os personagens da história? Quando a gente volta aqui no texto, a própria imagem já nos dá pista, né? Nós temos aqui o boi, o sapo, né? E os outros sapinhos, amigo do sapo. Então, aqui são os personagens. Acertaram? A outra pergunta aqui. Há muito tempo existiu um sapo elegante, um boi invejoso, um boi imponente ou um sapo apaixonado? Vamos aqui para o texto. Bem no comecinho do texto, a gente já tem a resposta. Olha só. Há muito tempo existiu o quê? Um boi imponente. Então, você iria marcar a alternativa que tinha essa frase aqui, né? Boi imponente. Aqui, essa alternativa aqui. Tudo bem? Questão 5. O sapo viu o boi quando? Quando foi que o sapo viu o boi? Lá no texto também nós temos a resposta. Logo aqui no começo, né? A gente já consegue identificar a resposta. Olha, um dia o boi estava dando o seu... Deixa eu passar para cá. Dando o seu passeio da tarde, né? Então, aqui a gente já conseguiria responder aquela questão, né? A questão de número 5. A questão 6. De acordo com o texto, o sapo mostrou ser... Então, quando você lê o texto, você percebe que o sapo, ele demonstrou inveja do boi. Dessa forma, tentou ficar do tamanho dele, né? Sendo que no final ele teve um fim trágico. A última pergunta: que tragédia aconteceu com o sapo dessa história? Vamos aqui para no finalzinho do texto encontrar a resposta. Olha só. Mas era tanta vontade de o sapo de imitar o boi que ele continuou se estufando até que estourou. Então, qual foi o fim trágico do sapo?
no final ele estourou, ou seja, morreu. Conseguiram acertar? Eu também passei essa segunda atividade aqui, sobre a fábula, o mosquito e o leão, não é? Que se encontra no livro de vocês, na página 52. Então, eu orientei vocês a lerem esse texto para responder as questões. E eu observei aqui que nessa atividade, 29 pessoas participaram, né? Dessa atividade. E dessas pessoas que participaram, 63% foram da turma 13 AM e 37% foi da turma 13 AT. Então, a turma 13 AT precisa ter uma participação maior nas próximas aulas. Tudo bem? Então, a primeira pergunta que eu fiz sobre o texto foi: de acordo com o texto, por que o leão quase não enxergava o mosquito? Olha só, várias respostas aqui, não é? Muitos de vocês responderam que é porque ele era muito pequeno, não é? Porque ele era minúsculo, que é a mesma coisa de pequeno. Porque ele era minúsculo, porque ele não enxergava bem. Então, essa resposta aqui não foi muito bacana, né? Porque o leão enxergava bem sim. Acontece que o mosquito, ele era muito pequeno, de modo que o leão sentiu dificuldade de enxergá-lo, não é isso? A segunda questão perguntava: o mosquito do texto mostrou ser. Então, aqui 62% dos alunos responderam que foi arrogante. 31% responderam que ele foi o quê? Invejoso. Lá no texto, o mosquito foi invejoso ou ele foi arrogante? Arrogante, né? Porque ele ficou se desfazendo do leão, dizendo assim: pra que toda essa força, se mesmo assim você não consegue me destruir, me vencer, né? Então o mosquito, ele foi um pouco arrogante com o leão, não é verdade? A terceira pergunta: na frase "não tenho o mínimo medo de você", então esse ponto final aqui, ele foi usado para indicar o quê? Então a maioria respondeu aqui que é para indicar uma afirmação. Aqui 20% de vocês disseram que para indicar indignação. Então, o ponto final indica que o mosquito estava fazendo o que aqui? Uma afirmação. Continuando aqui. Questão 4. A frase: gostaria de saber para que toda essa força colossal? E o ponto de interrogação foram usados para indicar que o mosquito estava. Então, esse ponto de interrogação aqui e essa frase indica que o mosquito estava o quê? A maioria de vocês responderam aqui que ele estava desprezando o leão. Isso mesmo. Ele estava desprezando o leão quando ele disse que para que o leão tinha toda aquela força, né? Se mesmo assim ele não conseguiria vencer o mosquito. Então a maioria de vocês acertaram. Parabéns. A próxima pergunta: o mosquito foi parar na barriga de uma aranha por quê? Por que ele foi parar na barriga de uma aranha? A maioria de vocês aqui respondeu que foi porque o mosquito ficou desatento. Isso mesmo. Quando o mosquito venceu o leão, ele começou a ficar tão empolgado e a querer contar para todo mundo que acabou não vendo que à sua frente tinha uma teia de aranha e acabou se dando mal, não é verdade? Continuando aqui. A questão 6. Assinale a frase que indica a fala de personagem. Então, a frase que indica a fala de personagem, a maioria de vocês responderam que é essa aqui, né? A maioria respondeu que é essa frase aqui, ó: não tenho o mínimo medo de você.
Por que que essa indica a fala de personagem? Porque antes da frase apareceu aqui o travessão. E o travessão, ele é usado para indicar o quê? Fala de personagem. A última pergunta aqui. O texto fala principalmente de quê? A maioria de vocês marcaram que é um mosquito que se deu mal. Isso mesmo, a história fala de um mosquito que se deu mal. Então, parabéns, a maioria de vocês acertaram. Por fim, a última atividade que eu passei para vocês usando o link que eu disponibilizo no grupo foi essa atividade aqui, né? Que fala sobre um texto que a gente chama de ficha técnica sobre esse animal aqui, né? O lobo-guará. Aí eu fiz aqui algumas perguntinhas a respeito dele, né? Esse texto traz informações sobre qual animal? Quando a gente olha para a imagem aqui, a gente vê aqui o nome, né? Lobo-guará, sobre o lobo-guará. A segunda perguntinha. Quanto tempo o lobo-guará pode viver? Então, quando a gente vê aqui, olha, a estimativa de vida dele é de 13 anos, podendo chegar a 15 anos. Viu como a gente localiza a resposta? Lá no texto, a questão 3. Na expressão, no texto, aliás, aparece a expressão estimativa de vida. Então, a estimativa de vida refere-se ao quê? Ao tempo que o animal passa na barriga da mãe, ao tempo que o animal pode viver, ou o tipo de alimentação do animal, ou o hábito noturno do animal. Quem respondeu, né, tempo que o animal pode viver, acertou. Tranquilo? A questão 4. A palavra estimativa, quanto ao número de sílabas, classifica-se em... Então, vamos lá. A palavra estimativa. Vamos pronunciar essa palavra e vamos ver quantas vezes a gente abre a boca. Olha. Estimativa. Ou seja, essa palavra ela tem 5 sílabas. Se tem 5 sílabas, ela é o quê? Polissílaba. Polissílaba é quando a palavra tem mais de 3 sílabas. E a questão 5. De acordo com o texto, o lobo-guará tem comprimento... Olha só o que o texto diz aqui. Olha. O comprimento aproximado. Então, usou a palavra aqui, aproximado. Quer dizer o quê? Significa dizer que ele tem exatamente 1,30 m, perto de 1,30 m, maior que 1,30 m ou menor que 1,20 m. Então, se é aproximado é porque é perto do valor, que é 1,30 m. E a questão 6 e a questão 7, não é? Vocês irão responder seguindo essas mesmas dicas. Bem, meus queridos alunos, agora que a gente fez uma breve correção das atividades que a gente fez para trás, eu irei disponibilizar no grupo um link de atividade sobre poema, tá? Para diagnosticar o que vocês já sabem sobre esse gênero textual que será estudado essa semana. Tudo bem? Ótimos estudos e até a próxima aula. E parabéns a todos que fizeram as atividades como eu orientei. Fiquem todos com Deus.